Muito bem, para terminar o programa desta semana, estamos recebendo aqui com muita honra novamente, né, o Professor Saul. professor Saul. Saul, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Aqui, né? Uma nova entrevista motivada, sabe por quê? Pelos comentários dos nossos telespectadores, que estão gostando muito da atuação do Saul, porque ele toca naqueles problemas de relações humanas, na área empresarial, nos negócios, né? E hoje o nosso assunto aqui, Vilmar, Sim. é motivação. E eu fico pensando, né, professor Saul, o senhor que trabalha nessa área, né, de recursos humanos, qualificação e tal, como é que tu consegue, vamos ficar na área pública, como é que tu consegue motivar o pessoal a trabalhar, cara, salário atrasado, baixos salários, né, todos esses fatores, né, que contribuem para que os camaradas sejam desmotivados. Como é que se motivam umas pessoas assim, Saul? Um olá a todos, né, primeiramente. Eu tive praticamente uma década de experiência profissional com a área pública, trabalhando diretamente na gestão. Não é fácil, certo? Porque como é que tu faz isso, né? Da onde vem essa questão motivacional? Da vontade de realizar as coisas. Né? Então, as pessoas, assim, falando em termos gerais, em termos básicos, assim, né? As pessoas entram para um trabalho vocacionados, isso na teoria, logicamente, né? Entra vocacionado com o propósito de realizar e olhando, assim, tendo um salário padrão, um salário de mercado e a possibilidade de meritocracia, ou seja, os acertos, as novas gerações gostam muito disso, né? Quando acerta, recebe um valor a mais por isso. Isso são fatores muito motivacionais e dificilmente essa pessoa queira sair dessa empresa, porque ela realiza sua vocação, sua missão, tem um padrão de mercado e a possibilidade de ganhar extras através dos êxitos que se tem, né? Então, logicamente, essa meritocracia convivendo num ambiente de igualdade de saída, porque não adianta tu falar em meritocracia aí fora e faz uma pessoa que a linha de partida é um ponto e a outra lá na frente, ou seja, quem tem em igualdade de situações, o ambiente meritocrático, ele é muito salutar para uma empresa. E tu vem para a empresa pública hoje, o que acontece? Tu encontra dentro da empresa pessoas maravilhosas, vocacionadas, que gostam de trabalhar, que fazem a diferença, né, naquele órgão público. E eu lembro de vários, e são muitas pessoas assim, viu, vocacionadas. Muitas vezes, estas pessoas é que carregam as demais. Sim, muitas vezes, não sempre. Sempre, né? E tu tem outras pessoas que não estão com o intuito de fazer diferença, de querer realmente executar aquele trabalho. E isso parte também muito daquela ilusão de concurso público. Eu falo muito nos meus livros, também nos meus comentários, concurso público é vocação. Eu vi muita gente chegar a um determinado patamar de vida perto da aposentadoria ou na aposentadoria e chegar frustrado. Por quê? Porque ao longo da vida não foi desafiado, porque não realizou os seus propósitos e aí chega doente, chega enfermo no final de uma carreira sem ter aquele brilho no olho. E eu vi muita gente realizadora, o servidor público vocacionado, que chegava no final de carreira com toda a vontade do mundo de continuar vivendo e continuar realizando. Isso é muito bacana. Mas o que acontece com o gestor público quando chega lá? Ele identifica quem trabalha e dá. O que ele faz? Qual é o mérito que ele dá para aquela pessoa? Mais trabalho. E para aquela pessoa que não trabalha, que ele sabe que não vai resolver, que não vai transformar, ele não dá nada. Então, a meritocracia ela fica invertida. Tu beneficia o cara que trabalha com mais trabalho. E o salário é igual para todo mundo. Então, isso causa uma sensação de injustiça muito grande. Nós aqui no Estado, nós estamos tendo, sim, eu fico pensando e olhando de fora, hoje na área privada, né? E onde, no caso, a minha carreira hoje é na área privada e não volto para a área pública, mas eu fico pensando a dificuldade dos gestores, né, em trabalhar, em desenvolver projetos sem recursos, com salários atrasados, realmente são grandes heróis que estão ali querendo realmente transformar. E a gente acaba não tendo a devida proporção disso. Então, eu sempre penso assim, as questões motivacionais na área pública, elas devem partir para experiências que em alguns órgãos já está acontecendo. A meritocracia. Então, o servidor que trabalha mais, que através de indicadores de desempenho justos,
justos, e aí tem a dificuldade de estabelecer em planos de gestão estratégica indicadores de qualidade justos e tal, que não vai beneficiar A ou B, mas numa lógica de resultado, o servidor que bate meta, professor que dá uma aula melhor, e aí como é que tu avalia isso? Ele deve ser melhor remunerado. Agora, como é que tu vai, né, Vilmar, como é que tu vai convencer os sindicatos, que são muito fortes, a que esse é o caminho, né? Esse é um problema sério, quer dizer, existe realmente um entrave, né, na questão sindical, não vou aqui falar mal dos sindicatos que fazem um trabalho bom, mas em compensação tem esse lado, né, de corporativismo, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, a meritocracia, ela norteia todas as relações de trabalho, não só nos Estados Unidos, em outros Inclusive, países particularmente também, na área pública, né? Principalmente na área muito pública. cobrado, né? Eu tive uma experiência, Saul, na área pública, 3 anos e meio, em que havia funcionários que eram estatutários e havia funcionários que eram funcionários seletistas, ou seja, eram concursados, né? Mas, por incrível que pareça, eu tinha funcionários estatutários com muito mais apego ao trabalho, com muito mais motivação do que outros que eram seletistas, por incrível que pareça. Aquele funcionário estatutário, inclusive, tinha estabilidade. Né? Mas eu tinha um cuidado, eu fiquei 3 anos e meio só, já faz tempo, faz mais de 10 anos, mas eu tinha um cuidado muito grande, Saul, que era justamente isso, quer dizer, a meritocracia. Não era só pegar aquele camarada que tinha vontade de fazer, que apresentava resultados, e dizer, olha aqui, ó, agora eu vou te dar mais um encargo. Que é aquela lógica, né? Dê o trabalho a quem está ocupado, não dê a quem está desocupado, senão não vai acontecer. Mas tinha que dar alguma coisa assim, de promoção a ele, para ele se sentir motivado, não só a trabalhar, como também a parte pessoal dele, é óbvio, né? No que diz respeito a valores, né? A recebimentos. A pergunta que eu faço é isso, em relação ao momento atual, nessa reforma que o governador está trazendo, né, na questão das carreiras públicas. Das carreiras públicas, etc., né, essa motivação. Como é que vai trabalhar isso aí, Saul? Olha, mano, não sei. É um grande desafio. Um grande desafio, né? É um grande desafio para o governo. Tem que ter coragem para fazer essas proposições e penso assim, para chegar nesse ponto, é porque realmente a coisa está muito difícil, muito complicado. A gente vê assim um atraso de remunerações que ele vem se alongando, né? Então, ou seja, a situação está ficando cada vez mais difícil. Como já foi dito aqui nesse programa, né? A folha cresce espontaneamente, mesmo sem o crescimento vegetativo que eles chamam, né? Eu posso dizer o seguinte, para os servidores aqui do Estado, o salário está muito defasado. Então, além de não estar recebendo em dia, também está muito defasado em termos de inflação. Esse enfrentamento, ele tem que ser feito, mas tem que ter muita coragem, certo? Mas ele é necessário. E eu entendo, né, partindo de uma lógica de desenvolvimento de século XXI, que a gente prega muito nas nossas palestras, consultorias, eu entendo que a meritocracia ela tem que começar a se fazer presente. Sim. Mas isso exige também não só os colaboradores, os servidores públicos, na verdade, mas também que os partidos políticos preparem líderes que possam, de maneira justa, trabalhar em cima de indicadores de desempenho e meta. Porque qual é a finalidade? É transformar, e a área pública, não precisa dizer que a importância dela, é transformar a sociedade através do serviço público. Eu fico falando aqui, eu fico lembrando de grandes, queridos servidores que trabalharam lá comigo, pessoas que realmente têm uma vocação, uma vontade de acertar e, às vezes, e muitas vezes, as próprias condições não permitem que ele, a pleno, entregue o seu talento para a área pública. Embora ele tenha vontade disso, né? Essa que é a verdade. Aliás, esses são assuntos importantes, nós vamos trazer mais vezes o professor Saul, que tem um comentário aqui no programa sempre, toda semana, mas também em entrevistas, assim, porque para aprofundar um pouco esses assuntos que são certamente assuntos atuais e futuros, porque o que está se fazendo agora na atualidade vai ter reflexo lá futuramente. Então, nós estamos aqui nesse programa tentando exatamente viabilizar o Estado. Não tem essa coisa de governo. Tem uma eleição para o ano que vem aí das prefeituras, vamos ver se os candidatos vão ter coragem de dizer, olha aqui, ó, se não fizer isso, a coisa vai para o brejo. Então, é preciso que a sociedade toda tenha essa consciência e a presença do professor Saul trazendo essas realidades é importante. Saul, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. E vamos falar também em motivação em área das empresas privadas, né? Também, tá certo. Onde existe essa nova geração, existe essa rotatividade, esse turnover muito forte. Vamos falar disso também. Muito obrigado pela sua audiência, também uma bela semana de trabalho. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem.
Boa semana e até lá.